do Senhor, meu irmão, venho aqui falar da palavra de Deus para mim e para a sua meditação nesse pleno dia, meu irmão. Também quero desejar muita saúde, paz, lutas e vitórias, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Também eu venho trazer aqui, meu irmão, algo da parte do Senhor aqui, da Escritura do Senhor, para mim e para a sua meditação, que vem nos falar sobre o pendor, meu irmão, sobre o pendor da carne e o pendor do Espírito, meu irmão. E nós sabemos que o pendor da carne, né, para nós que somos convertidos, nós que procuramos conhecer a palavra em Cristo, que buscamos a palavra em Deus para que ela se torne lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu irmão. Nós sabemos que o pendor da carne, ela nos conduz para a morte. E nós sabemos, irmão, que a inclinação para o Espírito, isso nos conduz à paz e alegria e muito mais, meu irmão. Aí eu venho trazer para mim e para a sua meditação, meu irmão. Venho aqui, que nem aqui em Ramos, a carta de Ramos aqui que Paulo escreve aqui para Ramos, aqui em Romanos, que deixa bem claro, meu irmão, sobre o pendor da carne e sobre o pendor do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vou dar aqui nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Capítulo 8, versículo 1, Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Passei a meditar aqui, a buscar, meu irmão, sobre Espírito, sobre o pendor do Espírito e a inclinação para a carne e a inclinação para o Espírito Santo, meu irmão. Nós sabemos aqui que a palavra de Deus vai nos falar aqui que no primeiro versículo aqui, meu irmão, nós vamos se pegar aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, nós sabemos que quando eu e você se convertemos, se decidimos mesmo de espírito em verdade, se vir a Deus de verdade, de espírito em verdade, meu irmão. Você vir a Deus, se converter, seguir os seus mandamentos, orar, jejuar e guardar a sua palavra e praticá-la, aquele livro velho que era cheio de condenação contra mim, contra você, Jesus Cristo, ele rasga. É por isso que aqui creio eu, meu irmão, que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para nós que estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele livro antigo, e Jesus Cristo, ele rasga, meu irmão. Ele rasga e começa a escrever uma nova história, meu irmão. Mas nós sabemos, meu irmão, que essa nova história tem que ser escrita no caminho, na verdade, na vida, que é em Jesus Cristo. Nós temos que andar em sinceridade, nós temos que andar em comunhão com Deus, nós temos que estar vigiando, temos que estar orando. Para quê? Para que nós não venhamos atrair uma nova condenação.
estando em Cristo, pois se Cristo Jesus não nos dissesse, não nos mostrasse o que era o certo, o que era o errado, nós não sabíamos. Mas agora, meu irmão, nós sabemos. E nós só passamos a errar se nós quisermos. Amém? É por isso que aqui a palavra de Deus criou eu aqui, meu irmão, que diz que agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que eu e você venha escrever um novo vídeo, mais um novo livro. Que Jesus Cristo eu e você venha dar obras, venha fazer algo que seja justificado em paz, em alegria, em harmonia, para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha escrever no livrinho da vida, que é meu e seu, que está nosso nome lá, meu irmão. Amém? E aqui, porque a lei, em versículo 2 vai nos falar, meu irmão, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê, meu irmão? Porque a lei, quando eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, da vida em Cristo Jesus, ele nos livrou da lei do pecado, meu irmão. Por quê? Porque eu e você antes era o quê? Era escravo do pecado. Antes nós se tornava escravo do pecado, que só nos conduzia o quê? Que o salário do pecado era a morte, que nós só pecava, nós estávamos mortos. Mas agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, é a da morte. Tá entendendo, meu irmão? Que se nós estamos livres, que nenhuma condenação há para nós, porque outra hora nós estávamos na lei da morte, nós era escravo do pecado, mas agora libertado e pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e nos livrou do salário do pecado, que era a morte. Amém? E em versículo 3 vai nos falar assim, meus irmãos: porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque nós sabemos mesmo que Deus, ele enviou seu filho primogênito para morrer por mim e por você, mas nós sabemos que não foi por mim e por mim e você, mas também pelos nossos pecados. Ele pagou com a sua vida. Para quê? Para nos comprar. Ele nos comprou pelo sangue. Nós fomos comprados pelo sangue. Pelo quê? Por quê, meus irmãos? Porque nós estávamos condenados à vida, à morte eterna. E agora, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos, se batizamos e se entregamos a Deus de Espírito em verdade, aquele laço da morte, ele é quebrado através de quando eu e você passamos a servir a Deus, a seguir, e entregamos nossa alma, nosso corpo de Espírito e em verdade na mão do Senhor. Aquela carne lá pecaminosa, ela é morta. Aqui em versículo 4, a fim que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque agora mesmo, porque antes nós andava segundo a carne, meu irmão, nós andava servindo a carne, porque nós sabemos que nossa carne, ela é pecaminosa. Lá em Gálatas vai nos falar, que eu vou trazer neste instante para mim e para a sua meditação, que a minha carne e a sua carne, meu irmão, ela é pecaminosa, ela sempre cogita com as coisas mundanas, ela sempre procura estar sempre perto daquelas coisas mundanas que não agrada a Deus, que nós sabemos que coisas mundanas é prostituição, bebedice, farra, bagunça, isso não agrada a Deus. Mas nós sabemos, meu irmão, que agora quando eu e você recebemos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que ele nos livrou da lei do pecado e da morte, nós temos que passar o quê? Andar segundo o Espírito, meu irmão. Nós temos que congetir, nós temos que buscar coisas do Espírito Santo de Deus. Coisas de Deus, a palavra, meu irmão. É fazer o bem, é se alimentar da verdade, é fazer o bem para habitar tranquilo, sem temor do mal. E aqui em versículo 5 vai nos falar, meu irmão: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida em paz. E aqui mesmo a palavra em versículo 6 vai nos falar que o pendor da carne, meu irmão, sempre vai nos levar para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. Tá entendendo? Que antes nós pecava, sabia, mas não sabia de nada. Mas agora, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, se a Escritura, se o próprio Deus não tivesse nos dito que é pecado adulterar, que é pecado matar, que é pecado roubar, antes disso nós sabíamos que é errado, né? Mas aqui, através dos mandamentos de Deus, nós passamos a saber que isso
vai contra a lei de Deus. E aqui, meu irmão, o pendor da carne sempre vai nos dar para quê? Para a morte. Mas nós sabemos, meu irmão, que para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Que eu e você, meu irmão, temos que entender que temos que pender para as coisas de Deus. Para o quê? Para as coisas do Espírito Santo. Nós sabemos que as coisas do Espírito Santo é orar, é estar sempre meditando em Deus, é sempre estar buscando fazer o bem, é sempre agradando a Deus. Antes de fazer algo, o primeiro passo de inteligência que eu e você lá em Provérbios, Salomão vai deixar bem claro. O primeiro passo de sabedoria, de inteligência. Às vezes nós pensamos que a inteligência é quando nós se damos bem num negócio, que é quando nós prosperamos, quando nós não. O primeiro passo de inteligência, meu irmão, que nem lá em Provérbios, vai nos deixar lá em primeiro Provérbios, que o primeiro passo de inteligência é você sempre temer a Deus. É o primeiro passo de inteligência para mim e você. É sempre antes de fazer algo, ter temência a Deus. Perguntar se é o certo, se é o correto, e sempre diariamente a Deus. Porque agora mesmo nós temos o Espírito Santo de Deus, que na palavra de Deus vai nos dizer aqui. E aqui em versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê, meu irmão? Quem anda em carne, quem recebe o Espírito Santo de Deus, quem se batiza, quem vai para a igreja, quem procura se ver a Deus e anda e estão na carne, não tem como agradar a Deus quando serve a carne. Para eu e você agradar a Deus, nós temos que servir ao Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que conjeter, temos que se inclinar, temos que pender para as coisas do Espírito, porque somente assim eu e você vamos agradar a Deus. Mas se tem muitos que andam no pendor da carne, que anda, e isso não tem como agradar a Deus não, meu irmão. Infelizmente, e graças a Deus, que Deus não se agrada do pendor da carne, não se agrada da inclinação para a carne, porque a inclinação e o pendor da carne dá para a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqui em versículo 9 vai nos falar, meu irmão, vós porém não os estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está entendendo, meu irmão? Que é o que a palavra de Deus está nos dizendo em versículo 9. Porém, se o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em vós, né, meu irmão? Em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque não tem como uma pessoa que aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, aceita aqui a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra do pecado, da morte. Não tem como eu, você, quem quer que seja, dizer que aceitou Jesus Cristo e que se batizou e anda aprendendo, anda em carne, anda se inclinando para a carne. Isso aí não vai de primeiro no versículo outro, já vai nos dizer pecado. Não pode agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. Tem como eu e você, quem quer que seja, dizer que aceitou o Espírito Santo e está perdendo para a natureza carnal. Que Paulo deixa bem claro lá em Gálatas que nossa natureza carnal, ela cogita, ela milita contra o nosso Espírito Santo, eles brigam diariamente. Vai por mim e você. Se eu e você se inclinam para as coisas do Espírito, certeza quem vai vencer a luta é o Espírito Santo de Deus, que habita em vós e habita em nós. E se eu e você se inclinar para a carne, meu irmão, quem vai vencer é a carne. Aí as coisas das carnes, daqui a pouco, aqui em Gálatas vai nos falar, mesmo encerrando aqui. Aí nós vamos lá em Gálatas. E lá em Gálatas, Paulo vai deixar bem claro aqui, ó, na carta de Gálatas. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarás a corrupção da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são apostos entre si para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Está entendendo? A carne e o Espírito Santo aqui eles militam. O Espírito ele milita contra a carne milita contra o Espírito. Para quê? Para ver quem fica com a minha alma e com a sua alma. Se a carne, nós sabemos que a carne ela é o quê? Pecaminosa. É uma natureza, aqui Paulo vem nos falar de uma natureza carnal, que todos nós temos. Não pode ser um convertido, pode ser um do mundano, pode ser quem for. Tem essa natureza carnal, porque se não tiver, não é ser humano. Que a Paulo aqui deixa bem claro que todos, ser humano, todos nós temos natureza carnal. E uma natureza carnal, meu irmão, que ela milita contra o quê? Contra o Espírito Santo, que eu e você aceitamos, que eu e você entregamos a vida a Deus. Eles militam para ver quem fica com a minha alma. Se a carne vence, se a carne vencer, é por quê? É porque anda dando, anda se inclinando, anda pendendo para as coisas da carne. Mas nós sabemos que nós, servos de Deus, nós temos que pender para as coisas do Espírito. Que é o quê, meu irmão?
que vai nos falar aqui, ó, em versículo 19, as obras da carne. As obras das carnes, meu irmão, nós sabemos que é isso aqui, ó, em versículo 19, Gálatas, capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, por fim, ciúmes, iras, discórdias, sensações, facções, invejas, bebedice, gratonurias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Tem como nós ficar pendendo para a carne e dizer que servimos a Deus, porque o pendor da carne dá para a morte, meu irmão. E quem pratica isso aqui, o pendor, a obra das carnes, porque a obra da carne mesmo é prostituição. Eu e você, nós temos que se analisar. Se estiver praticando qualquer coisa dessa aqui, meu irmão, é bom vigiar e orar. É bom se analisar, meu irmão, porque Deus, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas, meu irmão, que pratica prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, meninizade, por fim, ciúmes, decisões, facções, inveja, bebedice, gratonurias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Nós temos que entender, meu irmão, que o pendor da carne vai estar sempre para a morte. Por que para a morte? Porque, em primeiro lugar, quem pratica as obras da carne não vai herdar, quem diz a palavra mesmo, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas, meu irmão, veja a diferença, meu irmão, do fruto do Espírito Santo. Quando eu e você se inclinamos para isso aqui, o que eu e você temos que se inclinar e temos que buscar é a palavra de Deus. Buscar agradar a Deus, buscar seguir os mandamentos, procurar amar o nosso Deus em primeiro lugar, e em segundo mandamento, um dos maiores, amar o nosso próximo. E aqui em versículo 26, mas o fruto do Espírito, é para isso que eu e você temos que se inclinar, para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e corrupções. Se servimos no Espírito, andamos também no Espírito. Porque, mesmo se eu e você dizemos que servimos a Deus, servimos a um Deus vivo, a um Espírito Santo de Deus, nós temos que andar em Espírito. Porque quem anda em Espírito, que andamos também no Espírito, meu irmão. Se eu e você cogitemos para as coisas do Espírito, dizemos que lemos aqui coisas do Espírito, é sair daqui, andar em Espírito também, andar dando glória, andar meditando em Deus, andar se desviando de prostituição, de bebedice. Tem que se desviar, tem que se analisar, meu irmão. Porque quem pratica obras da carne não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas, meus irmãos, pense igual a eu, pense assim espiritualmente, meu irmão. Se eu e você cogitemos, se inclinamos para as coisas de Deus, para as coisas do nosso Senhor, para as coisas do Espírito Santo, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque nós temos que ter domínio próprio sobre nós. É difícil controlar a natureza carnal, mas não é impossível não, porque quem habita em vós e habita em nós é o Espírito Santo, O Espírito Santo, ele é alegria, ele é paz, ele é mansidão, ele é domínio próprio, ele vai nos dar domínio próprio, ele vai nos dar mansidão, ele vai nos dar alegria, ele vai nos dar paz. Que eu e você nesta manhã, venha buscar a palavra de Deus, venha fazer da palavra de Deus, meus irmãos, uma lâmpada, uma lanterna, uma luz para os seus pés, e que a palavra do Senhor se torne luz para o seu caminho, para mostrar o caminho que eu e você devemos seguir, e que eu e você nós venhamos entender, que nem Paulo deixa bem claro aqui, que essa natureza carnal que eu e você habitamos, ela jamais vai agradar a Deus. As coisas da carne, meu irmão, não agradam a Deus, ela cria minimizade contra Deus. Que eu e você venha se analisar, venha antes de fazer, de dar um impulso, antes de ter, que nem muitos dizem, meu irmão, aquela emoção, meu irmão, controlar, meu irmão, porque é emoções que vem da carne, meu irmão, só dá a morte. Porque muitos vivem de emoções, meu irmão, nós temos que ter domínio próprio, porque o Espírito Santo, ele nos dá isso tudo, ele nos domina. Deixa que o Espírito Santo nos domine essas coisas carnais que tentam estourar, que é igual um vulcão em erupção. Só quem pode acalmar esse vulcão, essa natureza carnal em mim e em você, meu irmão,
é as coisas, é as fruto do Espírito Santo de Deus, que nem em Gálatas nos fala. Se não for assim, não tem outra maneira não. É agradando a Deus, é seguindo os seus mandamentos, é servindo o seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, escutando, praticando e levando a palavra de Deus e vivendo. Tem que viver a palavra de Deus. Tem que andar, se cogite para as coisas do Espírito Santo, tem que andar também nas coisas do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que eu e você, meus irmãos, venham entender o sentido da palavra de Deus em nossos corações. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.